Boa tarde, Nonato. Boa tarde. A gente chega por aqui também trazendo fatos, além desses que você já citou no resumo aí. É isso, um abraço. Abraço. Até mais. Boa tarde. Vamos começar falando da morte da agente de saúde Mara dos Santos, a senhora que caiu no fosso do elevador de um prédio localizado ali no centro da cidade. Ela havia acabado de fazer um atendimento domiciliar quando foi vítima dessa tragédia, né? Mara era bastante conhecida pelos serviços prestados na área da saúde e por ser considerada também uma torcedora símbolo do Fortaleza. A perícia foi acionada aqui para o cruzamento da rua Princesa Isabel com a rua Pedro Pereira. Nós estamos no centro da capital. A gente vê o carro da perícia parado em frente a esse prédio. Esse prédio que é um prédio residencial e a informação que nós temos é que uma pessoa acabou morrendo dentro do fosso do elevador. Essa pessoa, a informação que nós temos, ela seria uma agente sanitarista, né, uma agente comunitária, na verdade, de saúde, e teria vindo fazer o trabalho dela de visita a uma residência, a um apartamento, né, uma determinada pessoa. Na saída, essa visita que teria sido a uma pessoa, uma moradora do sexto andar, vejam só a dimensão aí do que nós estamos falando para vocês. Quando ela saiu, ela se dirigiu até o elevador, teria chamado o equipamento. Ela foi entrar no elevador, o elevador é daqueles que tem uma porta, uma segunda porta, né? Então quando ela abriu a porta, o elevador não estava, ela não percebeu e caiu no fosso. Ou seja, o elevador não atendeu ao comando de subir. A gente não sabe dizer se ela acionou, né? Porque não tem como saber. Mas a porta abriu. A porta abriu. Ocorreu essa falha da porta abrir, que não é para abrir se o elevador não estiver. Não apareceu nenhum responsável do prédio pela manutenção, nem síndico, nada. E o elevador é em um estado muito ruim de manutenção, muito antigo. A gente acredita que não tem uma manutenção mensal, que como é obrigatório, né? É obrigatório ter um técnico, uma empresa responsável e a manutenção mensal. A agente comunitária de saúde foi identificada como sendo Maria Souza Santos. Ela tinha 55 anos de idade. Foi confirmado pela perícia para a nossa equipe de reportagem que a PFOS vai solicitar do dono do prédio, né? O prédio ele tem um dono, pode não ter se apresentado ninguém como responsável, mas o prédio ele tem um dono e essa pessoa vai ser provocada a prestar esclarecimentos e apresentar toda a documentação necessária referente à manutenção do equipamento e, obviamente, da parte estrutural do prédio, em que, infelizmente, essa senhora acabou morrendo durante o trabalho dela, né, caindo no fosso do equipamento. Olha, a gente vai conversar com uma pessoa, nós não vamos identificá-lo, e é uma pessoa que também tem o hábito, né, de trabalhar nas redondezas do prédio, e o senhor chegou a ouvir toda a situação. Toda pancada eu cheguei a ouvir, né, mas só que quando eu escutei a pancada, aí nós corrimos lá pra cima. Aí quando eu escutei a pancada, ela ficou presa entre as ferragens. Aí desceu do sexto pro segundo, não desceu até o térreo não. O equipamento realmente é antigo? De vez em quando para. A Mara, ela era lotada aqui nessa unidade do posto Paulo Marcelo. Depois que aconteceu o acidente, o posto ele colocou aqui esse aviso: por motivo de força maior não haverá expediente hoje. A Mara era uma profissional muito querida, né, por parte de todos os profissionais, é tanto que nós fomos atendidos aqui a nossa reportagem pelo coordenador do posto, que explicou que ela, além de ser uma pessoa muito querida, tanto pelos profissionais quanto pela população que ela atendia, ela vai fazer uma falta muito grande, porque é uma pessoa muito alegre. Essa senhora que está, inclusive aqui ao meu lado, ficou surpresa com a notícia, porque a senhora também já havia sido atendida por ela e a conhecia. Por ela tratava a gente bem, era na rua, aqui, não, ela via a gente, falava, mesmo que ela tivesse apressado, oi meu amor, eu estou surpresa. Era uma pessoa que era praticamente de casa. De casa, era de casa. Porque faz muito tempo que ela trabalha. E fazia visitas em casas também. Fazia, só que lá em casa ela era desse bairro aqui, dessa região. Dessa região. A senhora soube, quando a senhora soube? Eu soube agora. Que a gente veio com a consulta para mostrar para o médico e não tem, né? Tá assim. Mas a Mara, todo dia eu vejo ela, que a gente mora aqui no centro, toda hora a gente vê ela. Era uma pessoa muito alegre. Muito alegre.
garantia de vida. Eu gosto tanto dela, eu devo tudo favor a ela, sabe? Eu tenho muita pressão, vim buscar minha remédio da pressão, ó. A senhora soube já que não... Agora que eu vim falar com o meu médico, ele passa meus remédios de nervo, né? Que eu sou dependente da pressão. Ela era uma pessoa que tratava todo mundo muito bem. Desde que eu moro ali perto da assistência social, ali, morar aqui, a Glaucia. Ela é muito minha amiga da minha vida. Todo mundo gosta dela, ela é uma pessoa amável. Uma pessoa tratasse ela mal, ela estava com a gente. As pessoas vão, né, chegando, vão sabendo, vão ficando aí surpresas com a notícia. A Mara, que também ela era uma torcedora, né, fervorosa do time do Fortaleza Esporte Clube. A gente inclusive tem fotografias dela, né, com a camiseta do time. Inclusive o próprio clube se manifestou diante dessa situação trágica. A Mara, que era uma pessoa bastante querida, tanto da comunidade, das pessoas que ela atendia, né, de maneira tão carinhosa, né, nas residências ou até aqui mesmo no posto Paulo Marcelo. Os funcionários não estão autorizados a falar, ou outros já dizem que não podem falar. O próprio coordenador diz que nesse momento não tem condição de falar, não é nem que não queira, que ele não tem condição, bem como as outras pessoas. E o que fica para essas pessoas aí é o quanto essa senhora era prestativa, o serviço dela para a comunidade, o quanto que era importante. Enfim, a gente observa exatamente o fato, né, o transtorno que isso trouxe no começo da tarde, depois que infelizmente ela acabou falecendo enquanto trabalhava, já na saída dessa consulta, quando infelizmente ela acabou caindo no fosso desse elevador aqui no centro da capital. Quando se é útil à comunidade, à população, há sempre realmente toca com emoção uma situação dessas provocada por um acidente que poderia ter sido evitado se houvesse realmente a preocupação de se monitorar, de se fiscalizar. Há uns 30 anos atrás eu tinha uma família amiga que residiu nesse prédio e eu ia visitá-la e já notava que os elevadores eram antigos, um prédio antigo no centro da cidade e que há 2 anos não recebia nenhum tipo de fiscalização, como a denúncia feita pelo pessoal do CREA. Eu vou voltar a falar desse assunto lá no editorial. Você que utiliza o transporte coletivo diante desses ataques, tem se sentido seguro? Acho que não, né? A equipe do Barra Pesada na noite passada foi acompanhar de perto, realmente, se a polícia continua fazendo aquela segurança nos coletivos e terminais de ônibus da cidade. Vamos acompanhar. Após o ataque ao coletivo ocorrido na noite da última terça-feira no bairro Sítio São João, a nossa equipe veio até o terminal do Antônio Bezerra para saber como está a circulação dos coletivos nessa noite. Inclusive a gente consegue observar que os carros estão circulando normalmente, já é tarde e mesmo assim ainda existe movimento tanto dos coletivos quanto de passageiros aqui nas plataformas. Os policiais aqui da Força Nacional também fazendo a parte de segurança aqui no terminal. Nós vamos tentar conversar com as pessoas que estão aguardando o coletivo para saber como é que está a questão da segurança dentro dos coletivos. Boa noite. O senhor que sempre costuma pegar ônibus, como é que está a situação da segurança nos coletivos? Olha, a segurança praticamente aqui no terminal não tem o que dizer não, cara. Está muito bem reforçada, entendeu? Os ônibus estão bem assistidos, os policiais estão acompanhando cada coletivo, né? A gente pode dizer mais o mesmo, né? Aí nas adjacências, né? Mas quanto aos terminais, eu não tenho o que reclamar não. Realmente está uma boa segurança mesmo. Os policiais estão embarcados no coletivo ou estão saindo com viaturas fazendo escolta? Bom, eu não tenho como dizer porque eu não acompanho essa iniciativa da parte deles, né? Geralmente quando nós pegamos os ônibus nos pontos, nas avenidas, eles já estão locados dentro do coletivo. Mesmo com essa medida que foi adotada pelo governo do estado, né, fazendo essa escolta de policiais aos coletivos, assim como também deixando policiais militares posicionados dentro dos ônibus para trazer mais segurança, infelizmente o número de policiais não é suficiente para atender a demanda de todos os ônibus da capital. E muitos inclusive já foram alvos mesmo após essa medida, como nós pudemos mostrar na última terça-feira, onde o coletivo que faz a linha Sítio São João acabou sendo o alvo
da ação dos criminosos lá naquele mesmo bairro, próximo ao final da linha, onde comumente os indivíduos se aproveitam para subir e praticar os atos criminosos. A gente vai tentar acompanhar aqui este ônibus que faz a linha Jardim Guanabara, conjunto Nova Seção. Conversar aqui com o motorista. Companheiro, boa noite. Com licença. Como é que está a situação aí de vocês nesse trabalho, principalmente no período noturno? Está sendo perigoso? Vocês estão tendo algum acompanhamento da polícia? Rapaz, sempre tem os policiais acompanhando, né? Sempre tem. Nas viaturas? Não, dentro dos ônibus também. Vocês agora estão se sentindo mais seguros com essa medida que foi adotada? Agora melhorou muito, viu? Melhorou muito, graças a Deus. Com relação a assaltos também? Só também melhorou muito, lá não tem assalto. Você que trabalha então no período noturno, está se sentindo mais tranquilo? Estou se sentindo mais tranquilo. Agora com a tranquilidade agora está melhor. O senhor Raimundo aqui, o motorista deste ônibus, né, que inclusive ele está bastante lotado, como a gente pode observar aqui, as pessoas tendo que ficar em pé, né, mesmo sendo tarde da noite, como nós já havíamos citado, o ônibus vai lotado, né, e as pessoas afirmando que a segurança permanece. Nós vamos acompanhando agora na imagem do nosso cinegrafista Gilson Neves o momento em que uma viatura da Polícia Militar vai fazer a escolta de um dos coletivos. É exatamente este o ponto que nós havíamos citado, que existe ainda uma segurança, mas não para todas as linhas, por conta da demanda que é bem grande e não tem condições de todos os policiais ficarem embarcados nos coletivos ou viaturas ficarem acompanhando todas as linhas que circulam na nossa cidade. Boa noite. O senhor trabalha como motorista? Como é que está a situação da segurança dentro dos coletivos? Rapaz, na linha que eu trabalho não tem segurança, porque é bem pertinho aqui, viu? E não precisa não, mas deveria botar mais para os bairros, né? Os bairros, tudo bem, porque eu rodo de terminal a terminal, na 72, e não precisa não, mas nos bairros precisa mais, que é lá onde está o foco mesmo do... Então, os coletivos que estão saindo direto de um terminal para o outro... Estão com um policial dentro, viu? E o senhor está se sentindo mais seguro com o que está acontecendo? Com essa atitude tomada? Tem que se sentir, né? A população também está sentindo também. Viu? Ainda bem, né? O sentimento é dele. A Polícia Rodoviária apreende 3 carros roubados, um revólver calibre 38, 70 munições. Tudo estava com um cearense e um baiano, que foram encaminhados à delegacia. A suspeita é de que a dupla roubava os carros na Bahia e trazia aqui para o Ceará. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma abordagem de rotina no posto que fica no quilômetro 65 da BR-116, município de Chorozinho. A abordagem foi feita a 2 ocupantes deste veículo. Logo, a polícia verificou que esse carro foi fraudado, ou seja, eles pegaram esse veículo, na realidade eles alugaram de uma empresa de locação de veículos que fica em Maceió, em Alagoas. Logo, eles chegaram a repassar esse veículo para uma outra pessoa. Eles transferiram de forma ilegal este carro para que ele pudesse rodar normalmente. Este veículo, portanto, passou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, os policiais já verificaram que tratava-se de um veículo fraudado. Quem estava dentro desse veículo? Um homem identificado por Vinícius e um outro homem identificado por John Lennon. Um cearense e o outro baiano. Logo, a polícia verificou que no nome de um deles haviam outros 2 veículos, mas que esses carros estariam em uma casa de praia no Cumbuco. Os policiais foram lá e verificaram realmente a presença de 2 veículos. Esses 2 que vocês observam aqui nas imagens de Dorian Girão. Essa caminhonete com placas da Bahia e este Prisma com placas também da Bahia, mas essas placas foram clonadas. Nenhuma informação desse veículo procede, nem a inscrição das placas, nem a inscrição do chassi, nenhuma informação está batendo junto ao sistema da Polícia Rodoviária Federal. Possivelmente, esses 2 veículos foram roubados no estado da Bahia, um em Salvador e o outro em Feira de Santana, mas eles já estavam aqui com outras inscrições na placa para rodar livremente no litoral do estado do Ceará.
A polícia acredita que eles poderiam, inclusive, levar esses veículos para o litoral para alugar, para repassar para outras pessoas, e aí eles poderiam adquirir dinheiro, eles poderiam conseguir lucrar com esse investimento, com essa ação criminosa. Na casa onde os veículos foram encontrados, a polícia também apreendeu um revólver calibre 38 e cerca de 70 munições. Perceba que a arma está bem nova, bem conservada, e as munições ainda estão nas embalagens. 3 pessoas foram conduzidas aqui para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. O Vinícius e o John Lennon, que estavam dentro daquele veículo, a polícia preferiu não repassar o nome completo e nem outros dados desses 2 homens. Além da dupla, uma terceira pessoa também foi conduzida aqui para essa delegacia especializada, o caseiro da casa de praia, que vai ter que prestar esclarecimentos se sabia ou não dessa atividade ilícita, dessas ações criminosas cometidas possivelmente por esses 2 homens. Agora, a polícia continua a investigação para saber se outras pessoas também faziam parte do mesmo esquema. A princípio, eles falaram que vinham um da cidade de Itabuna, encontrou com o outro em Feira de Santana, com destino aqui ao Ceará, que ia trazer esse Jeep Renegade e ia pegar esses 2 outros veículos que estavam nessa residência. E referente à arma e às munições, nós temos 70 munições de um revólver calibre 38. Eles não explicaram de quem era esse revólver. Esse revólver a gente consultou, não está no nome de nenhum dos 2. Vai ser enquadrado também como posse, né? Posse de arma, já que eles não estavam portando. Mas a posse constatou-se porque estava também na residência. E aí trouxemos para encaminhar aqui na Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Fortaleza. Os veículos, a princípio, os 3 veículos e junto com o revólver calibre 38. Agora, dentro do Jeep havia uma placa que os senhores encontraram, placa com a mesma numeração, muda apenas a tarjeta desta placa. O que vocês acreditam que eles poderiam fazer com essa placa? Tem várias possibilidades aí dele até colocar a placa aí para poder rodar ou se livrar de alguma coisa aí, radar isso. Mas a princípio esse carro já é fraudado, né? Por si só ele é fruto de fraude. Adolescente de 17 anos é baleado pelo menos 2 vezes aqui em Fortaleza. Ao chegar ao hospital, o jovem disse que essa foi a 2ª vez que tentaram contra a vida dele. Chegando aqui no IJF, no Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, a ambulância de número 78 sob escolta da Polícia Militar. A informação repassada à nossa equipe de reportagem é que um adolescente de aproximadamente 17 anos foi atingido por disparos de arma de fogo na Avenida Jota, na 4ª etapa do Conjunto Ceará. Nós viemos até esta unidade hospitalar em busca de informações sobre essa ocorrência, confirmar de fato o que aconteceu, se esse adolescente realmente foi atingido por disparos de arma de fogo. A informação de que ele teria sido atingido tanto nos membros inferiores como nos membros superiores. Perceba que os policiais militares se encontram aqui, repito, sob escolta policial. Esta ambulância veio do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que fica no Conjunto Ceará, exatamente na 4ª etapa, local bem próximo onde o garoto foi atingido com os disparos de arma de fogo. É um adolescente, por isso a imagem está desfocada, mas é possível identificar a movimentação aqui no pátio do Eixo Vermelho do IJF. Os socorristas, neste momento, já estão se aproximando e vão fazer, portanto, a transferência da maca do SAMU para a maca do IJF. A informação é essa, repassada à nossa equipe de reportagem, que o rapaz, a vítima, foi atingida por pelo menos 2 disparos de arma de fogo nos membros superiores e também nos membros inferiores. A gente vai acompanhar aqui o socorro neste primeiro momento. O rapaz já foi estabilizado no hospital da 4ª etapa do Conjunto Ceará e foi transferido por esta ambulância de número 78 até o IJF. A gente acompanha aqui a movimentação e vamos tentar um contato com os socorristas do SAMU, até mesmo com os policiais militares que vieram auxiliar nesta ocorrência desde o bairro Conjunto Ceará até o centro de Fortaleza. A gente acompanha aqui e a gente acaba escutando o que o adolescente está falando. Ele disse que teria sido a 2ª vez no qual tentavam contra a vida dele, de que ele já teria sido atingido
por disparos de arma de fogo em uma outra situação, e essa seria a segunda situação em que ele teria sido alvejado por disparos de arma de fogo. Mas vale ressaltar que essas informações foram repassadas pelo próprio adolescente de 17 anos de idade e a polícia permanece nessa ocorrência. Os socorristas já estão também nesta movimentação desde o Conjunto Ceará até o centro sobre a motivação, o que realmente aconteceu. A polícia, como está com a ocorrência em andamento, e os socorristas também não puderam repassar muitos detalhes à nossa equipe de reportagem. O que se sabe é que ele foi atingido por pelo menos 2 disparos de arma de fogo, deu entrada no eixo vermelho aqui do JF, consciente, repassando inclusive algumas informações. Agora a polícia busca detalhes para saber realmente como aconteceu este fato, como se deu esses disparos de arma de fogo ali no bairro Conjunto Ceará. Quando você tem necessidade, procura atendimento no posto de saúde do seu bairro. Em uma comunidade aqui de Fortaleza, os moradores bem que tentam ter acesso ao serviço. Mas com a falta de energia no posto, há mais de 6 dias, muitos estão voltando para casa sem atendimento. Há pelo menos 6 dias houve um problema no equipamento da Companhia de Energia Elétrica, a Enel, aqui na rua Parque Vila Velha 2, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. Diante disso, o posto de saúde aqui do bairro está sem energia elétrica. O posto de saúde Lineu Jucá. O equipamento está aberto. Aqui nós vemos a presença dos funcionários, dos servidores, mas infelizmente o atendimento à população está comprometido em virtude deste problema. Há 6 dias o posto de saúde está sem energia elétrica. Nós já conversamos com os responsáveis pela unidade e a informação que nós recebemos é que várias ligações já foram feitas para a Companhia de Energia Elétrica, no caso a Enel. E a informação é que uma equipe está vindo para resolver o problema. Mas, na verdade, esta mesma informação já foi repassada diversas vezes para os responsáveis que ligaram para a companhia. E até o momento, nada aconteceu. E a situação é esta: o posto de saúde está às escuras. Quem chega aqui nesta unidade, infelizmente, acaba enfrentando muitas dificuldades. Vale dizer que os profissionais estão na unidade, mas o atendimento está comprometido por causa deste problema. Ao chegar aqui, nós conversamos com pacientes, com moradores desta região que relataram acerca deste problema que já vem se arrastando há pelo menos 6 dias. A senhora está sempre aqui no posto, há quantos dias nessa situação? 6 dias. Desde sexta-feira à noite que faltou energia e está sem energia aí. É só o pessoal chegando e voltando, Os remédios já se estragou, as vacinas, a insulina, estragou tudo já, porque não teve energia. Eu vim receber meus remédios, ó, não tem, que é a insulina, é as fitas, não tem. Estou com um horror de exame aqui para mostrar ao médico, cadê os médicos? Não tem. Exame que eu fiz no maior sacrifício do mundo, eu paguei para fazer. Hoje a senhora veio em busca do atendimento aqui no posto, mas não foi atendida. Não tem, nem para me mostrar os exames eu não tenho. Eu estou com a cirurgia marcada a qualquer hora. A senhora também é moradora aqui do bairro e tem vivenciado essa situação? Tenho. Desde há 6 dias sem energia. Há 6 dias, sem energia. Como está a questão do atendimento aqui? Rapaz, o atendimento aqui tá ruim, viu? Porque muita gente vem aqui fazer exame aqui, vem receber coisa, não tem como receber. E principalmente muita gente foi embora e é com urgência os exames que as pessoas precisam aqui. Tá sem energia o posto. Sem energia. A senhora não recebeu atendimento? Desde segunda-feira. Desde segunda-feira que está assim? É, mas estamos esperando a ANEL chegar para resolver o problema, mas até agora nada, né? O que dizer de uma situação como essa? A companhia já tem o conhecimento do problema e não vem resolver esse problema e está prejudicando a muitas pessoas que precisam usar o posto de saúde. Desde segunda-feira, então a gente vem aqui cedo, mas infelizmente a gente não tem o resultado esperado, né? Então a gente não tem outra saída, não sei esperar, né? Como nós acompanhamos, infelizmente a população vem pagando o preço em virtude desta situação. Com isso, fica o apelo à Companhia de Energia Elétrica. É preciso que este problema seja resolvido o mais rápido possível, até mesmo porque medicamentos precisam de equipamentos como refrigeradores, enfim. E infelizmente, pelo que parece, esses medicamentos acabam ficando comprometidos diante deste problema. A produção do Barra Pesada entrou em contato com a assessoria de comunicação da Enel. Nós somos informados que uma equipe está no local
realizando exatamente o reparo na rede. Caso isso não tenha acontecido, o pessoal volta a reclamar aqui. Nós damos voz e vez ao cidadão. Na manhã de hoje, um homem teve a casa invadida e foi brutalmente executado. A motivação para o crime ainda está sendo investigada. A movimentação de policiais militares e das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Perícia Forense e o Rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal se deve a um homicídio que aconteceu no interior da casa número 30 da rua Morro Branco, aqui na área do bairro Barra do Ceará, área também bastante conhecida como Goiabeiras. Nós vemos que o fato acaba por chamar a atenção dos populares enquanto os profissionais realizam os procedimentos necessários aqui no local. Um detalhe chama a atenção do nosso cinegrafista Cristiano Almeida. Na parede, a palavra paz. Mas os criminosos não respeitaram este pedido. E no interior deste imóvel, acabaram por cometer a execução. A vítima, Adenilton Gadelha dos Santos. Ele que, de acordo com a polícia, já responde a processos na justiça por homicídio e assalto. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram neste local em 2 automóveis, 3 homens. Eles invadiram o imóvel e executaram Adenilton Gadelha dos Santos a tiros. Em seguida, eles fugiram e até o momento os assassinos não foram identificados. A Polícia Civil já está no local, os policiais conversam com familiares, com moradores e buscam mais informações que possam ajudar no esclarecimento desta ação criminosa. Qual a motivação do assassinato? Por acaso algo tem a ver com os antecedentes criminais da vítima? Enfim, são várias hipóteses e elas serão investigadas pela Polícia Civil em mais um homicídio que aconteceu em Fortaleza, desta vez aqui na área da Barra do Ceará. Pai, mãe, filho são mortos dentro de casa. De acordo com as informações da polícia, homens em veículos chegaram ao local, tiveram acesso ao imóvel. Após o crime, os atiradores deixaram nas paredes pichações com siglas de uma facção e uma mensagem. 3 pessoas da mesma família foram assassinadas nesta ação criminosa que aconteceu durante a madrugada. Eles estavam no quarto. Eu acho que os dois estavam até assistindo televisão, que estava na televisão lá ligada e tudo, mas vamos colocar tudo no laudo com mais detalhe. Dentro da casa tinha alguma pichação no local em que o crime aconteceu ali? Não, dentro não, só no corredor, no primeiro lance aqui embaixo, no térreo, inclusive com a inscrição dizendo que vai ter mais. Foi isso que disseram lá. A matéria completa com todos os detalhes, inclusive a identificação das vítimas em instantes aqui. Esse caso agora em que pai, mãe, filho foram mortos dentro de casa. Após o crime, os atiradores saíram pichando as paredes com siglas de uma facção e deixou uma mensagem também. Uma das vítimas usava uma tornozeleira eletrônica. Acompanhe na narração de Abraão Ramos, imagens de Gutenberg Filho, apoio técnico de Júnior Batalha. A rua Tirol, no bairro Jacarecanga, se tornou palco de um verdadeiro derramamento de sangue. Aqui no local, nós vemos a presença das equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Perícia Forense e o Rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal. O fato acaba por chamar a atenção dos populares. Policiais militares que faziam patrulhamento na região foram os primeiros que chegaram aqui neste local. O detalhe que chama a atenção e o nosso cinegrafista Gutenberg Filho vai mostrar a partir de agora é que o portão do imóvel foi arrombado. De acordo com informações, durante a madrugada, homens armados chegaram a este local em pelo menos 3 veículos. Desceram dos carros, arrombaram o portão principal e invadiram o imóvel. Eles foram ao 3º andar e lá acabaram por invadir um kitnet. No local, 3 pessoas da mesma família. Francisco Adriano Nascimento Gregório, de 37 anos, Janaína Carneiro da Silva, de 32 anos e também Anderson Mendes do Nascimento, de 18 anos de idade. Os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo. 2 pessoas morreram no local. No caso, o pai, Francisco Adriano do Nascimento, e o filho, Anderson Mendes do Nascimento. A mulher baleada chegou a ser socorrida ao hospital, mas nós já temos a informação que ela não resistiu aos ferimentos. Com isso, 3 pessoas da mesma família foram assassinadas nesta ação criminosa que aconteceu durante a madrugada aqui neste bairro, no caso, no bairro Jacarecanga. Vale dizer que nós tivemos acesso a fotografias do interior do local em que tudo aconteceu.
Pichações foram deixadas nas paredes do imóvel, com a sigla de uma facção criminosa e com um recado: vai ter mais. O perito criminal Pedro Amaro já concluiu os trabalhos aqui no local, os corpos já começam a ser recolhidos e agora nós vamos conversar com o perito. Perito, o que foi possível constatar no local deste crime? Nós tivemos 2 corpos que foram encontrados dentro de um quarto, em um apartamento na parte superior desse prédio. E ambos foram atingidos com 3 tipos de armas, calibre 12, .40 e 380. O ambiente estava totalmente bem complicado por conta do massa encefálica, o próprio crânio das vítimas lá, tudo bem complicado realmente. Foi isso, homicídio perpetrado com o uso de arma de fogo. Os corpos estão no quarto? No quarto. Depois de vários lances de escada, e eles estavam no quarto. Eu acho que os 2 estavam até assistindo televisão, que estava na televisão lá ligada e tudo, mas vamos colocar tudo no laudo com mais detalhe. A gente recebeu a informação, Pedro, que uma das vítimas, seria inclusive o homem mais velho, ele estaria fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Com o trabalho da perícia, realmente confirma essa informação? Sim, confirma. Nós encontramos realmente uma pessoa com a tornozeleira eletrônica. Inclusive encontramos um documento que dizia que ele deveria usar as regras, tudo em cima de uma cama lá, um documento que dizia as regras para ele usar esse equipamento. Quantas pichações que foram deixadas aí? Algo que possa ser repassado? Tinha umas pichações no corredor, não sei se feita agora, disseram que sim, mas a gente não tem como dizer se já estava lá ou não, mas disseram que foi feita pelas pessoas que fizeram cometeram esses homicídios. E dentro da casa tinha alguma pichação no local em que o crime aconteceu ali? Não, dentro não, só no corredor, no primeiro lance aqui embaixo, no térreo, inclusive com a inscrição dizendo que vai ter mais, foi isso que disseram lá. Como nós acompanhamos, o perito acabou por fazer a constatação de toda a situação no interior de um dos kitnets aqui deste imóvel localizado na rua Tirol. Ele confirmou a informação acerca das pichações que foram deixadas nas paredes com ameaça e também a sigla de uma facção criminosa. É importante dizer que, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, uma das vítimas, o pai, Francisco Adriano Nascimento Gregório, de 37 anos, ele já respondia a processos na Justiça por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e receptação. Vale dizer que a informação que nós obtivemos aqui no local é que ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e havia saído da prisão recentemente. A polícia agora vai seguir com as investigações a fim de esclarecer a motivação deste triplo homicídio, uma chacina que acabou por acontecer, já que 3 pessoas da mesma família foram assassinadas. A polícia vai investigar se esse crime tem alguma relação com a disputa entre facções criminosas, já que a sigla de uma facção foi deixada no local em que tudo aconteceu. Também uma nova informação que chega à nossa equipe de reportagem é que uma criança e uma outra pessoa que estavam na casa foram deixadas em um ponto e não se feriram diante de tamanha crueldade por parte dos bandidos, dos assassinos que fugiram e até o momento não foram identificados. Também, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o caso será investigado pela 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios. A polícia espera receber informações, denúncias anônimas que ajudem no esclarecimento deste caso. Com quem anda, com quem vive, o que faz, com o que faz o quê, compromete você o futuro seu. Porque as suas relações de amizade incorporam uma segurança se você tem amigos verdadeiramente e se você realmente atua numa área de honestidade, não procurando nada que lhe ligue ao tráfico, nada que lhe faça mover ideias criminosas. Não estou aqui julgando, estou apenas formatando a velha ideia de que aqui se faz e só se paga quando se deve. A informação recente da polícia é que até agora ninguém foi preso, os autores desse crime terrível. A seguir, na manhã de hoje, um acidente grave com 3 pessoas feridas. 2 delas ficaram presas às ferragens. Os bombeiros precisaram serrar o veículo para retirá-las. As informações com detalhes você vai ter agora, depois do intervalo. São 12 horas e 50 minutos. Na manhã de hoje, um acidente grave acabou com 3 pessoas feridas
2 delas ficaram presas às ferragens e os bombeiros precisaram até serrar um veículo para retirá-las. Acompanhe. O acidente aconteceu na Avenida Perimetral, no bairro Janguruçu. Aqui nós vemos a intensa movimentação por parte da equipe do Corpo de Bombeiros que foi acionada para este local, bem como também socorristas do SAMU. 2 ambulâncias já estão no local para prestar o atendimento às vítimas deste acidente. 3 pessoas que estavam dentro deste automóvel, modelo Fiesta, que acabou batendo na traseira do caminhão estacionado aqui neste ponto. Nós vemos também a presença de policiais militares. Na verdade, o fato acaba por chamar a atenção dos moradores aqui da região e é grande a aglomeração de populares aqui neste trecho. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e acabou por resgatar 2 pessoas que ficaram presas às ferragens. Nós já vamos nos aproximar para conversar com o Tenente Eliomar, que está à frente da operação do Corpo de Bombeiros aqui no local. Tenente, quais as informações acerca deste acidente? A gente foi acionado para umas vítimas presas às ferragens. Possivelmente esse veículo vinha na mesma via do caminhão, onde acabou colidindo na traseira do caminhão. Uma vítima foi sacada aqui fora, está ali deitada, e 2 estavam presas às ferragens, que a gente conseguiu retirar e o SAMU agora está fazendo a condução. Como nós vimos, com brevidade, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou a este ponto. Os profissionais precisaram utilizar os equipamentos para cortar a lataria do automóvel e conseguir retirar as 2 pessoas, as 2 vítimas que ficaram presas às ferragens. Nós já temos a identificação das vítimas: José Wadson Praz, 25 anos, José Victor Tavares e Francisco Souza, 22 anos de idade. Nós vemos que uma vítima está naquele ponto, no chão, à espera do atendimento por parte dos socorristas do SAMU, e as outras 2 vítimas já estão no interior desta ambulância que foi acionada aqui para o local. O automóvel ficou completamente destruído, conforme o nosso cinegrafista Gutenberg Filho, com o apoio do Júnior Batalha, está mostrando nos detalhes das imagens. Diante do impacto na traseira do caminhão que estava estacionado aqui neste ponto, o veículo acabou rodando em meio à Avenida Perimetral, uma das mais movimentadas aqui nessa região. Nós vemos que o trânsito fica complicado porque a via precisou ser interditada em virtude do acidente. Ainda aqui no local, nós acompanhamos a chegada de mais uma ambulância do SAMU. Os profissionais também já começam a prestar o atendimento à vítima, que está caída ao solo. Os procedimentos são realizados, o homem é imobilizado e colocado na maca e já levado para a ambulância do SAMU. Nós acompanhamos também um momento em que a vítima que estava em uma das ambulâncias vai sendo transferida para outra ambulância. 3 ambulâncias do SAMU foram deslocadas para o atendimento às 3 vítimas deste acidente. Agora nós vamos nos aproximar para conversar com o socorrista do SAMU que participou do atendimento às vítimas. Socorrista, qual o estado de saúde dessas pessoas? Foram 3 vítimas aqui, uma delas requer mais cuidado devido à inércia da colisão, né? Pancada muito forte, está sendo transportada pela UTI, as 2 são pacientes de base que vão todos ser deslocados para o frotão. É essa a situação deste acidente de trânsito que acabou por acontecer aqui na Avenida Perimetral. As vítimas vão ser levadas para o hospital mais próximo aqui da região e a expectativa é que tudo termine bem. Após a queda de um fio de eletricidade durante trabalho de técnicos de internet, moradores ficaram prejudicados. Além da falta de energia, o fio ficou caído na calçada, trazendo até risco para todos. A Luciana Lemos acompanhou essa situação e foi lá. Rua Manaus, no bairro Dom Lustosa, a fiação deste poste está caída. Os fios estão energizados e isso vem causando, é claro, prejuízos e um risco muito grande para os moradores aqui desta rua. Nós somos chamados para mostrar essa situação. Aqui o que a gente pode observar é que os fios estão nas calçadas
das residências, fios esses, repito, estão energizados. De acordo com informações dos moradores aqui da região, um funcionário de um serviço de internet veio realizar uma manutenção neste outro poste e logo que ele estava realizando esse serviço de manutenção, esses fios se romperam, fios de energia. Logo, os moradores ficaram assustados, mas o funcionário disse que logo a situação seria solucionada pelos responsáveis, no caso a Enel, a Companhia de Energia Elétrica. No entanto, até agora, cerca de 4 horas depois do serviço, a situação é a mesma e os moradores estão se sentindo amedrontados com essa situação. Imagine só um fio de energia na porta da sua residência. Eu converso inicialmente com a Dona Socorro. Dona Socorro, a sua mãe, inclusive, está acamada, necessita de ventilador e tá complicada a situação. É verdade, porque eles quebraram aí, né? Foram-se embora, não resolveram nada. E eu liguei para a Enel até agora. O que disseram? Não, ela disse, a gente vai solucionar o seu problema, daqui a pouco a gente vai, até agora. Eu liguei 12h40, eles me disseram que o meu horário era 2h40, né? Aí já faz muito tempo. 2 horas depois, né? 2 horas depois. Aí eu disse, mas acontece que tem fio pendurado, das crianças que estão passando do colégio e a gente mesmo, né? E tá muito perigoso. Você chegou a ver o funcionário aqui da internet, né? Conta pra gente como foi. Eu tinha saído aqui pra fora, no caso ele estava realizando serviço no poste. Aí eu saí, vi ele realizando e entrei. Aí quando deu uns 5 minutos depois, deu um papoco, apagou tudo aqui. Inclusive a gente tá tendo uma obra aí, apagou tudo. Aí a gente ficou esperando, ele veio, conversou com a gente, desceu do poste assustado e disse que ia ligar pro supervisor. Logo o supervisor dele veio e conversou com a gente, dizendo que ia botar os cones, até botou os cones, mas aí ele esperou a gente entrar. Quando todo mundo da rua entrou, o mesmo pegou seu carro e saiu. E não voltou mais até agora, desde 10 horas da manhã. Você sabe me dizer quem foi que pediu o serviço dessa internet, desses funcionários? Não sei dizer quem foi não. Inclusive ele deixou também a caixa ainda lá aberta e não terminou o serviço dele nem nada. E aqui a gente está sem energia até agora. Pois é, que serviço mal feito. E agora eu tenho um recado para... Você vai acompanhar agora o drama do pequeno Micael, que quando chora não sai lágrima dos olhos. Segundo a mãe, a criança nasceu com o canal lacrimal obstruído e precisa de um tratamento urgente. O Micael tem 4 meses de idade. Quem vê esse menino esperto não imagina o quanto que a dona Raquel, que é a mãe dele, tem sofrido com um problema que acompanha a criança desde quando ele nasceu. O Micael, ele tem um problema oftalmológico. O Micael, vejam só, ele chora e não cai lágrima. Ele tem uma obstrução no canal lacrimal, que tem que ser corrigida o quanto antes, o mais rápido possível. E o problema? A família não dispõe de plano de saúde e está dependendo do SUS, de uma vaga. Esse problema, a informação que a dona Raquel recebeu, é que ele teria que ser solucionado até os 3 primeiros meses, né, de vida da criança. Ele já está com 4. A consulta mais próxima que ela conseguiu foi para março, de maneira mais precisa, no dia 12. E a angústia da senhora só aumenta. Com certeza, porque foi só uma consulta, né, que ele teve até hoje, do primeiro dia de vida. E assim, a gente vai no posto de saúde marcar uma consulta e a gente só consegue para 2 meses depois. Ele vai ter 6 meses quando estiver marcado pro dia, né, dia 12. E assim, com 6 meses eu já não sei se vai ter mais correção, porque até então a única consulta que eu consegui, que foi a que eu coloquei na fila de espera, disseram que ele tinha até os 3 meses apenas para poder corrigir essa obstrução. Depois disso corria risco de ter infecção, conjuntivite quase que sempre. Enfim, sempre que ele chora, o olhinho dele fica bem roxo, inchado e ele fica bem agoniado. Ele chora por fome e acaba se desesperando por conta do olhinho. Ele se bate, inclusive, né? Ele se bate, ele se arranha, ó. Ele coça bastante o olhinho. Sempre que ele chora é um desespero. É como se ardesse, doesse. Eu não sei nem explicar o que é. Mas fica bem roxinho e bem inchado. Inclusive,
Inclusive, ó, se a gente observar, do lado direito do olhinho dele é meio roxo, né? Já a senhora acredita que é em virtude já da... É em virtude, com certeza, porque nos primeiros dias inchava. Aí quando, no decorrer do tempo, mais ou menos com 2 meses de vida, começou a ficar roxinho. Então eu comecei a associar, porque sempre que inchava, o roxo aparecia. Ele chorou agora há pouco tempo e já ficou assim, mas não foi nem um choro de 1 minuto. Foi só o susto do banho e ele já ficou assim. Ou seja, é muito angustiante. Com certeza, porque a gente não... Assim, como eu estava falando anteriormente, o pai dele ficou desempregado no meu 5º mês de gestação. Foi uma gravidez difícil, desde então ele não conseguiu mais emprego. Eu estou desempregada desde que engravidei. Então, assim, a gente não tem nenhuma condição de pagar plano de saúde. Fica um alerta, né, para o pessoal da Secretaria de Saúde do município, né, porque essa mãe... ela está numa preocupação só. Existe um prazo para que esse tratamento seja feito, para que essa criança não fique com sequelas. A gente também chama a atenção, além da Secretaria de Saúde do município, de você, de repente, que é médico, oftalmologista, que pode, de repente, doar o seu tempo para o tratamento dessa criança, né? De repente, você pode fazer um ato desse de solidariedade e fazer esse acompanhamento, ajudar essa família. Pai e mãe do Micael estão desempregados. Então, assim, tudo que vier de ajuda é bem-vindo. Principalmente, a gente está pedindo aqui, gente, eles não estão pedindo doação de nada, não. Eles estão querendo aqui o tratamento para solucionar o problema da criança. Por favor, entre em contato com a família. O telefone de contato é o seu mesmo, né? Isso. 8518-8625 ou 3269-8878. Quem puder ajudar, tá aí, ó, 985-18-8625, 3269-8878, números para que a sua solidariedade se projete. A gente vai para um rápido intervalo e volta em 1 minuto com mais informações. Olha, nós estamos aí às 13h06 e o programa trouxe caso de falta de energia prejudicando o atendimento da saúde, moradores com fios lá no meio da rua também temerosos, pois agora uma costureira está sendo prejudicada com constante oscilação de energia na residência onde ela mora. Ela que é diabética, precisa manter as insulinas refrigeradas, não tem como armazenar os medicamentos em casa. E com a falta de energia, a mulher está ainda sem trabalhar, um duplo prejuízo. Foi para a rua Costa Freire, no Parque São José, que a nossa equipe foi acionada de maneira mais precisa para a casa de número 298. Eu vou conversar com a dona da residência, a dona Socorro, que desde o começo da semana tem sofrido com a oscilação de energia na residência dela. E a gente consegue notar que realmente existem alguns pontos que não tem energia, como esse aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês, e alguns outros pontos da residência que tem. A dona Socorro, inclusive, essa senhora que está aqui do meu lado, ela é costureira, a gente tem máquinas aqui que são exatamente do trabalho dela e a energia não suporta nem que uma máquina dessa funcione. Se você imaginar aí a geladeira, se ligar a geladeira, a luz apaga. Enfim, e nisso vão se... Aqui, dá licença, dona Socorro. Olha, se acumulando os protocolos de atendimento, né? Pelo menos 15 protocolos aqui estão sendo colecionados por essa senhora que não vê o problema ser resolvido, né, dona Socorro? Tem que ser resolvido. E além do mais que eu tomo insulina e tenho que ter as insulinas sobre refrigeração. E como é que a senhora está fazendo? Estou guardando na vizinha. Olha, a geladeira da dona Socorro, dá licença aqui, dona Socorro, vem aqui com a gente, por gentileza, ó, mais máquinas aqui. A geladeira da dona Socorro fica na cozinha, obviamente, né? E tá desligada, porque não tem como o eletrodoméstico ficar ligado. Ela teve, olha, que colocar as insulinas, ó, aqui o congelador, ó. Nada, não congela, simplesmente não congela. E como não congela, não tem como deixar água quente. Olha, água quente. Aí no isopor tem as insulinas que já vai pro lixo, essas aí. Essas aqui? Vai. Olha, aqui as insulinas que vão pro lixo. A geladeira, inclusive, fede um pouco, né? Porque a geladeira, quando tá sem funcionar,
E a senhora já chegou a perder, inclusive, bastante alimento? Já. Quando a senhora liga lá para a concessionária de energia, o que é que eles dizem? Nada, só faz assim, desculpa, não tem previsão. E protocolo, quer dizer, quando eu ligo aqueles procedimentos, elas não deixam lá cadastrado, elas tiram, porque cada vez que eu ligo, elas vão me fazer as mesmas perguntas bestas, que eu acho isso uma besteira. Agora me diga uma coisa, a senhora, esse período também tem ficado no prejuízo em relação ao seu trabalho? O meu trabalho. Como é que a senhora está fazendo ou não está fazendo? Tô parada, não tô fazendo nada. Não está fazendo nada? Nada. Ou seja, o prejuízo, ele é grande em todos os sentidos. Mas como toda cidadã que honra com seus compromissos, a sua conta, como é que ela tá? Tá em dias. Tá em dias. Tá ali os comprovantes. Era bom também que o atendimento fosse em dia. Foi isso que eu falei para eles. É procurar o DECOM, né? E prevalecer, olha, estou pagando e não estou tendo serviço. Sobre esse caso, a Enel nos respondeu por e-mail informando que uma equipe deve ir ao local verificar a situação da cliente. Se a cliente não resolver o problema, volta a nos chamar. Vídeos estão circulando na manhã de hoje pelas redes sociais com informação de um incêndio de um ônibus, até mesmo de fogo no estacionamento do JF. Essas informações não procedem. A repórter Emanuela Braga vai esclarecer melhor. Boa tarde para você, Manu. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos. Exato, Nonato. A informação realmente não procede. Aconteceu, sim, um princípio de incêndio, mas não foi em coletivo. Teria sido depois de uma briga entre moradores de rua que tinham acesso àquela parte ali da caixa d'água, né, onde fica a caixa d'água, e essas pessoas, em meio a essa briga, teriam ateado fogo em papelão e também em roupas, né, em roupas velhas que ficavam ali. Alguns chegam até mesmo a dormir naquele compartimento. E como, pelo menos durante esses dias, as pessoas aonde vem fumaça acham que é algum atentado, não foi diferente e o boato acabou se espalhando como sendo mais um ônibus aí que teria sido queimado, mas isso na verdade não aconteceu. Aconteceu o fogo, aconteceu a fumaça, mas em virtude dessa discussão entre duas pessoas, entre dois moradores de rua. Agora a fumaça chama a atenção de quem passasse por ali. É tão grande, né, a lufada de fumaça aí, que dava a impressão de ser um grande incêndio, pelas imagens que a gente está aqui recebendo e mostrando ao telespectador. Eu gostaria até de saber o porquê resiste ainda essa continuidade dessas caixas d'água que não tem nenhuma utilidade. Quando eu era estagiário na redação ainda de jornal, eu tive a oportunidade de fazer uma matéria falando sobre isso e consegui subir até lá em cima, morrendo de medo, claro, para verificar que eu não sei porquê, dava na hora de implodir, de dar espaço para alguma coisa útil. As caixas d'água já não têm a utilidade que tem. Eu poderia ampliar até o IJF3. Fica a sugestão aí para o prefeito. Manu, no mais, tudo em paz. Graças a Deus, Renato. Tudo tranquilo, dentro da normalidade, né? Tudo, graças a Deus, tranquilo. Ok, obrigado a você que está pelas ruas trazendo as informações que serão também trazidas para a edição de amanhã. Estou agora às 13h14 para lembrar que o Brasil é um país onde a preocupação com itens de segurança nunca é levada a sério. Vira e mexe, você se depara com fatos que parecem confirmar aquela velha assertiva. Falei ontem aqui de que só fechamos a porta depois de roubados. E não estou falando apenas do caso da barragem de Brumadinho, não, onde foi necessária uma tragédia para alertar autoridades sobre o risco que correm outros equipamentos semelhantes pelo país afora. Aqui mesmo em Fortaleza tem esse caso da senhora que foi vítima de um elevador sem manutenção há pelo menos 2 anos, e que acabou causando a morte dela. Quando é que verdadeiramente nós iremos colocar entre os itens de importância questões relacionadas à segurança? Antes de ontem, uma senhora quase morreu na beira-mar por conta de um coqueiro que desabou na avenida, causando-lhes ferimentos. Depois dos acidentes, é que se vai atrás do prejuízo. Barragens serão vistoriadas em todo o país, condomínios começam a se preocupar com a situação de seus elevadores. A prefeitura vai fazer inspeção no Parque Verde para saber
Quais árvores que estão em situação de risco? Cobrar de cada um essa responsabilidade é necessária, principalmente em quem mora em condomínio. Paga o condomínio e não tem o serviço, né? Principalmente quando se sabe que todo ser humano dificilmente cuida de si, quanto mais daquilo que o cerca. Olho vivo, que a vida é coisa boa de se ter, não é, Fagato?